Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu Telegram. Todos os links estão aí na descrição deste vídeo, é só você clicar e vai ser encaminhado para lá. Eu tenho também o segundo canal, que é o Bíblia Falada Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras através da minha voz. Então, seja muito bem-vindo para participar desta família junto comigo. Nós temos também uma plataforma chamada Aba Play, onde você pode se inscrever e fazer parte dessa plataforma de documentários, cursos, área Kids, área de filmes. Também temos lá o Lamparinas Acesas, que é a nossa área feminina. Então, você vai ser muito bem-vindo ali dentro. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que Jesus está querendo dizer quando diz que foi do agrado do Pai dar o reino a nós? Ou seja, nós devemos herdar o reino de Deus. Desde o princípio, Deus queria que nós, seus filhos, herdássemos o reino. Ao herdar algo, é quase como um testamento. Para que você receba o que é seu, o dono das coisas deve primeiro morrer. E uma vez que ele morra, você fica com o que é dele. Mas existe um problema: Deus não pode morrer. Ele é imortal. Então, Deus não podendo morrer, como nós herdaremos o seu reino? E é aqui que Jesus entra em cena. Muitos se perguntam por que Jesus teve que morrer. Há muitas razões. Morreu para ser um sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu para que pudesse ser nosso sumo sacerdote. Ele tinha muitas razões pelas quais ele tinha que morrer, mas um grande motivo para que ele tivesse morrido era para que nós, eu e você, Igreja de Cristo, pudéssemos herdar legalmente o reino de Deus. Deus não pode morrer, pois Deus é Espírito. Mas por meio de Jesus, Deus permitiu que o seu próprio corpo fosse colocado em Maria e tornar-se humano, para que este mesmo corpo pudesse morrer e nós herdássemos o reino. Deus é tão poderoso que depois que ele permitiu que o seu corpo morresse em Jesus e que por sua vez nos permitisse de herdar este reino, seu Espírito ressuscitou o corpo de volta à vida. Quando Jesus morreu, todos os que fazem parte da família de Deus recebem uma herança, porque ele, sendo o corpo de Deus, morreu. O que legalmente permite que você e eu herdássemos o que lhe pertence como filho de Deus. E que herança, afinal, é essa? O reino de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus literalmente possuía o corpo do Pai Celestial. E aqui está um grande mistério. Deus nos amou de tal maneira que permitiu que o seu próprio corpo experimentasse o sofrimento, a humanidade e a morte. Por meio de Jesus, para que pudéssemos herdar o seu reino. E se isso não é amor, eu não sei o que poderia ser. Quando Jesus falou do reino, ele falou dele em duas fases. A primeira fase é sobre a nossa realidade vivendo no reino hoje como cidadãos na terra, nesta era. A segunda fase, da qual Jesus fala muitas vezes, era como o reino de Deus seria quando ele voltasse. E quando ele voltar, ele vai literalmente trazer fisicamente seu trono para a terra. Não haverá outro tipo de governo na terra.
Não haverá outro soberano. Seu nome será único. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o único Senhor. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Então, agora que sabemos que somos cidadãos do reino de Deus, precisamos ter a certeza de que entendemos exatamente como os reis operam. Quando Jesus veio à Terra, ele falou repetidamente sobre o reino de Deus. E quando ele falava sobre ele fazia isso em duas etapas. A primeira, quando ele falou sobre um reino de Deus ativo, agora, como se relacionando com as nossas vidas diárias. Mas ele também mencionou a segunda fase do reino, que se refere a como será o reino quando ele retornar na sua segunda vinda. Como Lucas 17:20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Aqui, Jesus está falando sobre a primeira fase, como o reino de Deus está presente e ativo hoje, dentro de nós. Também quando lemos Lucas 11:20, diz assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui novamente ele está falando sobre a primeira fase do reino, como o reino está hoje, através do Espírito de Deus. Ele tomou o domínio até sobre os demônios. Assim, a primeira fase do reino é sobre a nossa realidade atual, como cidadãos do reino hoje. Mas em outras vezes ele falou sobre o reino, citando a segunda etapa, a sua volta, o seu retorno, como por exemplo em Mateus 24, quando ele está explicando às pessoas o que aconteceria na terra antes do seu segundo retorno. E aí sim seria instalado o seu reino. No capítulo 25 de Mateus, nós lemos assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então aqui ele está se referindo a um estado futuro do reino, como será quando ele retornar. Assim como em Mateus 13:47, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Perceba como aqui Jesus está inserindo a segunda fase do reino de Deus, a segunda etapa, quando ele voltar e reinar sobre toda a terra durante todo o milênio. Então, basicamente, hoje nós temos domínio sobre a terra. Somos cidadãos do reino de Deus e servos de um rei. Mas chegará a hora quando receberemos mais do que isso. Paulo nos diz que receberemos uma coroa. 1 Coríntios 9:25, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Também em 2 Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 1 Pedro 5, versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Mas então por que Jesus vai te dar uma coroa quando ele voltar? Não será apenas um item decorativo em cima da sua cabeça. Ele te dará uma coroa porque quando ele voltar, ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele não voltará mais como o senhor dos servos ou o senhor de alguns cidadãos. Ele retorna como o rei dos reis. Como se sua realeza alcançasse um outro nível. E então ele te dará uma coroa, porque você será um governante junto com ele. Toda a Escritura se aponta para um único ponto. Jesus disse que se você crer nele, você herdará o reino. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos co-herdeiros. Ser co-herdeiro implica herdar algo com os mesmos direitos. Essa é a razão pela qual, quando Jesus voltar, você receberá exatamente o que Jesus herdou do Pai quando ressuscitou. Você será um co-herdeiro. No momento em que você aceita Cristo, Jesus te torna o modelo dele. Ele chamou Deus de Pai, você chama Deus de Pai. Ele andou na terra como humano, e é claro, você é um humano hoje. O reino estava dentro dele, e agora o reino está dentro de você. Mas para que você seja um co-herdeiro, você deve não apenas receber o que Jesus recebeu, quando era um humano mortal. Você também deve receber o que ele tinha depois que... Observe o que Paulo escreveu em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, quais seriam as duas coisas que Jesus recebeu após a sua ressurreição, que nós também receberemos? A primeira coisa que Jesus recebeu após sua ressurreição foi um novo corpo imortal. E você também receberá um corpo imortal quando Jesus voltar, como descrito em 1 Coríntios 15, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Adão perdeu duas coisas no jardim do Éden: perdeu seu domínio como rei e perdeu a imortalidade. E a nossa redenção significa recuperar o que Adão perdeu. E estará completa quando recebermos o nosso corpo imortal. Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A segunda coisa que Jesus recebeu após a sua ressurreição, e que nós também devemos receber para sermos co-herdeiros, é a autoridade de governar. Jesus tinha autoridade quando estava na terra. Não há dúvida sobre isso. Ele expulsou demônios, ele tinha domínio sobre toda a terra quando esteve aqui. Mas depois da sua ressurreição, sua autoridade e governo atingiram um nível totalmente novo. Porque quando ele ressuscitou, ele subiu para ser vestido de majestade. Recebeu uma coroa. E a palavra diz que agora ele está sentado em um trono à direita do Pai. Efésios 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda... Jesus levou o melhor. Ele recebe um corpo imortal e agora ele está governando em um trono.
Da mesma forma, nós, como co-herdeiros em Cristo, receberemos corpos glorificados após a sua volta e também reinaremos com Ele durante o milênio, como reis e sacerdotes. Apocalipse 2:26. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós teremos autoridade sobre as nações, assim como está escrito aqui no Apocalipse. Quando? Quando Jesus voltar e instalar o seu reino messiânico milenar aqui na terra. E quais serão as nações que nós reinaremos sobre elas? Serão aqueles que não terão corpos glorificados como a igreja, mas também não terão aceitado a marca da besta. São aqueles que passarão para o milênio como sobreviventes, e eles serão governados por Cristo. Então, quando Jesus voltar, Ele vai governar esta terra. O reino de Deus será o único tipo de governo, e nós teremos coroas e corpos imortais, e governaremos essa terra junto com Ele. 1 Coríntios 15:19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Então, Jesus reinará durante o milênio, e nós seremos reis e sacerdotes junto com Ele, como herdeiros em Cristo Jesus. Após isso, Jesus vencerá a morte. A morte será lançada no lago de fogo. Então hoje nós estamos vivendo o reino de Deus dentro de nós. Nós carregamos a presença dEle. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E mesmo que passemos por tribulações, sofrimentos, dias difíceis e futuramente pela grande tribulação, nossa esperança não está neste primeiro reino. Nossa esperança está no reino futuro, que virá quando Jesus vier e nós reinarmos com Ele. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.